Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, quarta rodada, galera, quarta rodada. Teremos, quer dizer, já tivemos uma rodada, foi a terceira rodada, teremos agora a quarta rodada e a quinta rodada no final de semana. 3 rodadas na sequência sem ter Sul-Americana, Libertadores ou Copa do Brasil no meio. Então, 9 pontos de disputa. 3 já foram. Teremos esta quarta rodada com jogos terça, quarta e quinta, ou seja, 15, 16 e 17 de abril. Estou abrindo aqui o celular, né, para dar uma olhada nos jogos desta quarta rodada. Lembrando que a liderança mudou de mão, o líder agora é o Flamengo, foi o Internacional, agora é o Flamengo, e o último colocado era o Vitória, agora é o Sport. Beleza? Então vamos aqui, logo rapidamente, dar aqui os nossos palpites sobre mais uma rodada do Brasileirão. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre aqui no nosso WhatsApp. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Toda essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Deixa eu pegar aqui os jogos desta rodada. Teremos na terça-feira um jogo, tá? Ceará e Vasco da Gama. Ceará e Vasco da Gama. Independente de colocação, né? Independente de colocação, Ceará é competitivo. O time do Vasco é competitivo. O Ceará vem aí de uma derrota para o Juventude, onde poderia ter vencido, foi um jogo bem parelho. E o Vasco da Gama vem de uma vitória em cima do Sport. Cara, um bom jogo. Um bom jogo. Um bom jogo. Um bom jogo. Jogo equilibrado, para mim, equilibrado. Eu vou falar que a torcida do Vasco não vai gostar muito, mas para mim os times se equivalem, tá? Óbvio que aqui pro Rio de Janeiro a torcida carioca ela não acompanha o outro futebol. Aí também não tem que acompanhar. A torcida vai acompanhar o seu time, mas aqui no canal eu acompanho. E eu acabo acompanhando muito, né? O futebol nordestino. Acaba acompanhando muito futebol nordestino. E aí eu falo com mais propriedade que sim, o Ceará se equivale ao Vasco da Gama. Lógico, o Vasco da Gama tem alguns jogadores com a qualidade, tipo o Verret, é muito acima da média. Você pega o Coutinho, é acima da média. Mas eu não estou falando em jogadores individuais. Numa jogada individual, esses jogadores que eu falei do Vasco podem desequilibrar. Mas eu falo mais no conjunto, tá? É bem equilibrado. Cara, Vasco da Gama, Ceará e Vasco da Gama, 9h30 da noite. Ceará e Vasco da Gama. Bom jogo. Cara, mas eu vou de empate ou Ceará. Eu vou de palpite duplo. Empate ou Ceará. Aí na quarta-feira teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. 8 jogos na quarta-feira. Ou seja, quase todos os jogos na quarta-feira, apenas um jogo na quinta. Ou seja, teremos um jogo na terça, um jogo na quinta e 8 jogos na quarta. Então, na quarta-feira, começando aí os trabalhos, Botafogo e São Paulo. O Botafogo perdeu para o Bragantino fora de casa. Para mim, um resultado normal.
diante do que o Botafogo vem jogando. E o São Paulo aí que não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro ainda, 3 empates, né? Não perdeu, mas também não venceu. É o tipo de jogo que talvez o Botafogo consiga ter um rendimento melhor. Por quê? Porque o São Paulo não vai ficar o tempo inteiro atrás. O São Paulo vai, acredito eu, pelos jogadores que tem, também para o confronto. E aí vai dar o espaço que o Botafogo gosta. Porque o Botafogo, vou repetir, não é um time construtor. Tem até jogadores que possam fazer isso. Mas o esquema adotado não é de time construtor. É de time vertical. Cara, para mim esse jogo da Botafogo é um empate. Palpite duplo. Botafogo empate. Já que o São Paulo vem de 3 empates. Então a gente não pode descartar o empate. Então Botafogo e São Paulo eu vou de Botafogo ou empate. Quarta-feira, dia 16, 7 horas da noite, Sport Recife Bragantino. O Bragantino tem um contra-ataque muito forte. O Sport já está pressionado aí, o último colocado do Campeonato Brasileiro. Tem um time também competitivo, o Sport é o último colocado, mas tem um time competitivo. Cara, um bom jogo. O Bragantino é um time que joga e deixa jogar. Tá? Um time que joga e deixa jogar. Bom jogo, cara. O Bragantino vai dar trabalho para o Sport. O Bragantino vai dar trabalho para o esporte. O esporte tem que fazer prevalecer. O esporte tem que fazer prevalecer o mando de campo. Tem que dar vida nesse jogo. É um jogo para fazer 3 pontos. Tem jogos muito mais difíceis que esse. Esporte Bragantino. Eu vou de esporte. Eu vou de esporte. O momento do Bragantino é melhor, mas eu vou de esporte. Acho que o esporte consegue dar um salto ali e fazer 3 pontos. Mirassol e Grêmio também quarta-feira, 19 horas. Quarta-feira, dia 16. Mirassol e Grêmio. Cara, o Grêmio tomou uma lavada do Flamengo e o Mirassol fez mais um bom jogo e empatou fora de casa contra o Bahia. Mirassol e Grêmio. Cara, eu acho que esse jogo a torcida do Grêmio vai perder a paciência. Para mim, o Mirassol não perde pro Grêmio. Para mim, o Mirassol não perde pro Grêmio. Está na hora do Mirassol vencer, né? Cara, eu vou de Mirassol. Mirassol e Grêmio, eu vou. Pelo que eu vi o Mirassol jogando e que eu vi o Grêmio jogando, eu vou de Mirassol. Não estou desdenhando do Grêmio, não é isso. A gente está falando de momento. Momento eu vou de Mirassol. Internacional e Palmeiras, quarta-feira, dia 16, 7h30. Internacional e Palmeiras. O Inter fez um jogo com alguns desfalques, quanto o Fortaleza, um jogo bem abaixo. Tanto o Fortaleza quanto o Internacional fizeram um jogo abaixo. E o Palmeiras fez um grande jogo contra o Corinthians e meteu 2, que poderia ter sido demais. Cara, da mesma maneira que eu achei que Internacional e Fortaleza seria um grande jogo e não foi, eu acredito que vai ser um grande jogo. Até porque o Internacional em casa quer propor o jogo. E o Palmeiras, fora de casa, tem sim um ponto forte, é o seu contra-ataque. O time está se encaixando. O time do Palmeiras melhorou bastante. Não sei se o Paulinho vai começar jogando ou não. Cara, mas é um grande jogo. Um grande jogo Internacional e Palmeiras, aonde, sinceramente, não tem favorito, irmão. Não tem favorito. Palmeiras é o segundo colocado, o Internacional está ali a 2 pontos do Palmeiras. Cara, o empate pro Palmeiras não é ruim. Ah, mas aí pode deixar o líder. Pô, irmão, quarta rodada você pensar, o líder abrir. Pô, calma aí, cara. É, 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 1 ponto pro Palmeiras, fora de casa contra o Inter, que na minha opinião vai brigar pelo título junto com o Palmeiras, não é ruim. Cara, Internacional e Palmeiras. Internacional e Palmeiras. Bom jogo. Eu vou de empate.
Inter e Palmeiras eu vou de empate. Corinthians e Fluminense. Quarta-feira, dia 16, 7h30. Corinthians e Fluminense. O Fluminense do Renato Gaúcho ainda não perdeu. Ganhou do Santos no último minuto, mas foi bem melhor do que o Santos. E o Corinthians tomou uma sapecada do Palmeiras. Também um jogo equilibrado, cara. Também um jogo equilibrado. Um jogo equilibrado, mas o Fluminense melhorou bastante com o Renato Gaúcho. Melhorou bastante, bastante, bastante com o Renato Gaúcho. Também é outro jogo complicado de se apostar. Será que o Corinthians vai tomar outra cipuada ou vai conseguir se reabilitar perante o Fluminense? Empate? Não acho que dá empate, não. Acho que esse jogo não dá empate, não. Eu vou de Corinthians. Eu vou de Corinthians. Acho que o Corinthians precisa dar uma resposta e talvez seja nesse jogo contra o Fluminense. Eu vou de Corinthians. Corinthians e Fluminense, eu aposto no Corinthians. Flamengo e Juventude, quarta-feira, 9h30, dia 16. Flamengo, aí como está todo mundo vendo, dando prioridade ao Campeonato Brasileiro. O Juventude é ali o terceiro ou quarto colocado. Tem 2 vitórias em casa e nenhuma fora. São 3 jogos, né? Agora é a segunda partida fora. O Juventude vai dar muito trabalho. O Juventude vai dar muito trabalho do Flamengo. Muito trabalho do Flamengo. É um time bem arrumado. Bem arrumado. Mas em casa o Flamengo é muito forte. Sim, mas o Flamengo perdeu para o time do Córdoba, da Argentina, que é mais ou menos o mesmo nível do Juventude, na minha opinião. Juventude pode aprontar no Rio e, sei lá, um empate, ter uma vitória? Sim, pode. Mas eu vou de Flamengo. Eu vou de Flamengo. Flamengo e Juventude, eu aposto na vitória do Flamengo. Também quarta-feira, 9h30, Vitória e Fortaleza. O Vitória vem de um bom jogo contra o Atlético Mineiro, fora de casa, empatou de 2-2, estava vencendo por 2-1, tomou gol no final. E o Fortaleza vem de um jogo abaixo, mais um jogo muito mais ou menos do Fortaleza contra o Internacional. Cara, bom jogo, bom jogo, bom jogo. Cara, o Fortaleza vai ter trabalho, contra o Vitória. O Vitória é um time bem competitivo que fez uma grande partida, cara. Cara, é Vitória e Fortaleza. Eu vou de empate ou vitória. Eu vou de empate ou vitória. Quarta-feira também, 16 horas, também 9h30, Santos e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está na zona de rebaixamento. O Santos, se não estiver enganado, também está na zona de rebaixamento. Cara, o Santos ali de Neymar, né? Neymar voltou na última partida aí contra o Fluminense. O Atlético Mineiro não consegue ganhar, não está convencendo muito. O time do Atlético Mineiro é melhor, né? O time do Atlético Mineiro pode jogar em cima da velocidade, que tem o Rony e o Coelho. Isso vai atrapalhar o Santos. Cara, eu vou de empate ao Atlético. Eu vou de empate ao Atlético. Mesmo o Santos com o Neymar na Vila, mas eu vou de empate ou Galo. E o último jogo é Cruzeiro e Bahia, quinta-feira, 9h30 da noite. O Cruzeiro vem de um empate com o São Paulo fora de casa, onde deixou no banco aí o Gabigol. Mas também, grande diferença o Gabigol em campo, né? O Gabigol acho que nem entrou. Dudu também começou no banco, entrou depois. O treinador está tentando ajeitar ali as coisas no Cruzeiro. Mas vai pegar um time enjoado do Cruzeiro. O Bahia não fez um grande jogo contra o Mirassol, não fez. O Mirassol foi bem mais arrumado. O Bahia é um time que fica com a bola, que tem drible com pulga. Não sei se vai ali com a linha, o Bahia, de 3 ou 4 no meio,
para ficar com a bola. Nesse momento, o time do Bahia é melhor do que o do Cruzeiro. Tá? Nesse momento, o time do Bahia é melhor do que o do Cruzeiro. Cara, para mim o Bahia não perde pro Cruzeiro lá não. Para mim, dá empate ou Bahia. Para mim, dá Cruzeiro e Bahia. Para mim, dá empate ou Bahia. Então tá aí os meus palpites. Dá uma olhada aqui rapidamente na classificação, só para lembrar. Flamengo é o primeiro colocado com 7 pontos, o segundo é o Palmeiras com 7, o terceiro é o Juventude com 6, o quarto é o Vasco com 6, o quinto é o Fluminense com 6, o sexto é o Internacional com 5, o sétimo é o Fortaleza com 5, o oitavo é o Ceará com 4, o nono é o Corinthians com 4, o décimo é o Botafogo com 4, o décimo primeiro é o Bragantino também com 4, o décimo segundo é o Cruzeiro com 4, o décimo terceiro é o Grêmio com 3, o décimo quarto é o Bahia com 3, 15º é o São Paulo com 3, 16º é o Mirassol com 2. Na zona de rebaixamento, o Atlético Mineiro é o 17º com 2, o 18º é o Santos com 1, o 19º é o Vitória também com 1 e o último colocado, o Sport Recife, também com 1 ponto. Então tá aí a minha análise e os meus palpites para mais uma rodada do Brasileirão. Rodada essa de número 4. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!